Ei, você aí de casa, já levantou o capô de um carro para verificar o motor? Se eu for analisar o motor, ele é constituído por partes fixas e por partes também móveis. E essas porções elas entram em contato, promovendo um certo atrito. Graças ao motor é que acontece o movimento aí do carro. Mas o motor não dura muito tempo não. Feliz aquele proprietário do carro em que tem o seu motor aí uma vida útil de mais de 10 ou 15 anos. No geral, ele dura menos de 10 anos. Nós também temos motores que entram em contato permitindo aí o movimento, mas tem que durar para a vida toda. Os ossos, por exemplo, o sistema esquelético, ele se movimenta, mas para ele se movimentar não depende só dos ossos, que seriam rígidos demais para permitir uma flexibilidade sem causar danos. Por isso, entre essas peças que estão em contato, formando o sistema esquelético, contamos com tecido conjuntivo flexível, que permite uma amplitude ou uma limitação de movimento. Essas são chamadas as articulações. E as articulações vão ser vistas na aula de hoje. Então já sabem, lápis e um caderno na mão. Tem mais uma videoaula? Roda a vinheta. Como eu poderia classificar uma articulação? As articulações são classificadas de acordo com a sua estrutura e de acordo com a sua função. A estrutura leva em consideração qual é o tipo de tecido conjuntivo interposto entre as peças que se articulam, no qual pode ser fibrosa, cartilagínea ou sinovial. Já de acordo com a função, leva em consideração a amplitude de movimento, ou seja, pode ser uma articulação do tipo imóvel, também conhecido como sinartrose, pode ser uma articulação semimóvel, também conhecido como anfiartrose, ou pode ser uma articulação móvel, também considerada como diartrose. O primeiro exemplo que nós temos sobre articulação seria uma articulação fibrosa, que é aquela onde os tecidos que conectam os ossos em questão que se articulam é de tecido conjuntivo denso, não modelado, e não há qualquer cavidade articular entre as peças que se interpõem. Um dos exemplos seria as suturas e as sindesmoses. As sindesmoses pode ser do tipo aí dento-alveolar ou gonfose e a sindesmose membrana interóssea e também a sindesmose conhecida como tíbio-fibular. Se eu começar pelas articulações aí do tipo suturas, o que seriam as suturas? São peças de tecido conjuntivo extremamente fino que une aí os ossos do crânio e são interligados. Essa maneira como ele interliga os ossos do crânio, como mostra aqui, sutura vem de postura, faz com que dê uma resistência adicional aos ossos do crânio, distribuindo aí o impacto. Contudo, lá no recém-nascido, não existe, entre essas peças que se articulam, eu considero como os fontículos, não seriam as suturas. Esses fontículos aí, eles não permitem comunicação direta entre os ossos aí do crânio. É um tecido conjuntivo mesenquimal, é uma membrana, que permite a passagem da cabeça do bebê pelo canal do parto. Os ossos assemelham-se como se eles estivessem cavalgando. Além disso, ele é importante para que esses fontículos? É importante para o crescimento adequado aí, do encéfalo, visto que no primeiro ano de vida há um crescimento significativo do encéfalo e para acompanhar esse crescimento, o crânio ele acaba se expandindo. E para ele conseguir se expandir, ele não pode ser constituído só por suturas, ele tem que ter uma membrana que seja flexível e aí aumente aí à medida que o encéfalo aumente. Contudo, essa membrana ela vai ser substituída por osso, no qual eu chamo aí o processo de sinostose. E aí então eu tenho as suturas. As suturas, elas já são articulações do tipo imóveis. Já os fontículos, eles têm uma pequena articulação, tem uma pequena amplitude de movimento, no qual eu posso considerar aí como semimóvel, né? Ou também chamado de anfiartrose. Um outro tipo de fibrose, articulação fibrosa que eu tenho, seria aí a sindesmose tíbio-fibular, né? O que seria uma sindesmose? A sindesmose é constituída aí por um tecido conjuntivo mais espesso do que as suturas, no qual forma faixas, né? Ou ligamentar ou então membranas. Uma sindesmose na qual seria a sindesmose tíbio
fibular é uma faixa ligamentar que dá uma amplitude pequena de movimento. Um outro exemplo seria uma lâmina, né? E seria mais largo, que seriam as membranas interósseas. As membranas interósseas são exclusivas aí do antebraço e da perna. Existe a membrana interóssea radioulnar e a membrana interóssea tíbio-fibular. Além disso, nós temos a sindesmose, que liga, né, o dente ao seu alvéolo, no qual é chamada de gonfose. Esses são os exemplos de fibrosa. A articulação fibrosa, ela tem uma limitação em movimento ou ela não tem qualquer movimento. Então, isso vai depender do quê? Vai depender da quantidade de tecido conjuntivo interposto entre as peças articulares. Quanto menos tecido, mais próximo o osso tiver um do outro, menos movimento ele vai conseguir executar. Quanto mais distante, né, a amplitude aumenta. E aí, então, nós entramos num segundo nível aí, uma segunda classificação de articulação, que seria as cartilaginhas. O que seria por definição? Cartilagina vem de cartilagem, quer dizer o quê? As peças que se conectam vão fazer isso por algum tipo de cartilagem. Essa cartilagem pode ser hialina ou também ela pode ser uma cartilagem do tipo fibrocartilagem. A cartilagem, o qual aí seria a cartilagem hialina, né? Ela é encontrada, por exemplo, na metáfise dos ossos em crescimento, que seria a lâmina epifisial. Essa é chamada de sincondrose, né? A sincondrose, elas permitem aí o crescimento do osso em comprimento. É lógico, com o passar dos anos, essa lâmina vai se ossificar, entrando num processo que eu chamo de sinostose, ou seja, é a ossificação da articulação. Um outro exemplo de cartilagínea, nós temos aqui a sínfise, né? O que seria a sínfise? Eu tenho a sínfise intervertebral, que é o disco intervertebral, que é uma fibrocartilagem que fica entre uma vértebra e outra, atuando de que forma? Absorvendo os impactos, ela amortece, né, os impactos, além de permitir uma certa amplitude de movimento na coluna vertebral, no qual eu chamo aí de uma articulação semimóvel. Tá? Além da sínfise intervertebral, nós temos também a sínfise púbica, que pode se relaxar no momento do parto através do hormônio relaxina. E além da sínfise púbica, a sínfise intervertebral, existe também a sínfise manúbrio-external, entre o manúbrio e o corpo do externo, certo? E aqui também, né, é um tecido conjuntivo, e não há cavidade articular entre as peças que se articulam. Porque no momento que existe uma cavidade articular, há um aumento na amplitude do movimento, como é o caso da sinovial. Né? Ovial vem de ovo, quer dizer o quê? Né? Existe um líquido que vai lubrificar as articulações que é semelhante à clara de um ovo. Mas vamos entender o que seria essa articulação sinovial. A articulação sinovial é aquela onde as peças se conectam através de um tecido conjuntivo, no qual aí se organiza em uma cápsula articular. Essa cápsula articular, ela vai estar ali revestindo uma cavidade, que é chamada de cavidade articular. Graças a essa cavidade articular, existe aí uma certa liberdade de movimento. E essa liberdade de movimento eu chamo de articulação móvel ou articulação do tipo de artrose. Essa cápsula, ela contém duas membranas, uma membrana externa, que é uma membrana fibrosa de tecido conjuntivo, no qual é contínua com o periósteo, né, do osso. E existe também uma membrana interna, e essa membrana interna, ela é chamada de membrana sinovial, no qual produz o líquido sinovial, que é aquele líquido que é responsável por lubrificar a articulação. Esse líquido sinovial, ele contém células de defesa. Por ter células de defesa, obviamente, vai eliminar, eventualmente, se algum corpo estranho entrou naquela cavidade articular. Então, ele tem função de lubrificar a articulação, ele também tem função aí de proteger a articulação através dessas células de defesa, além de proteger a articulação, ela também vai oferecer nutrientes, visto que os ossos que não estão entrando em contato aqui, as suas extremidades contêm cartilagem articular. E essa cartilagem articular, ela não é vascularizada. Logo, ela vai receber esse nutriente desse líquido sinovial. Então, aqui, basicamente, seriam os tipos, as classificações de articulações. É lógico que no caso da sinovial, a articulação sinovial, além dela ter essa cápsula articular, ela conta também com ligamentos extras. O que seria isso? Esses ligamentos, eles limitam o movimento ou permitem uma amplitude de movimento. É o caso das pessoas aí que fazem contorcionismo, entretêm pessoas em festas. Por exemplo, colocando tornozelo no pescoço, enfim.
não é que ela tenha articulações a mais. Não, ela contém a mesma quantidade, não tem articulações extras. O que vai acontecer é que essas pessoas, elas têm a cápsula articular mais frouxa, bem como seus ligamentos, o que pode ser um problema, visto que a articulação ela pode deslocar, levando aí complicações clínicas, ok? Então, essa foi a aula de hoje sobre a classificação básica do sistema. Se vocês gostaram da videoaula, não esqueça, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveite para ativar o sininho e acompanhe as próximas videoaulas. Até lá!